E aí, será que a Rhaenyra vai ser uma nova Daenerys? Esse aqui é o Cenário, o nosso canal sobre filmes, séries, animes, tudo que tiver aí da cultura pop pra você que é fã. Um personagem como a Daenerys Targaryen, um personagem que tá bastante em alta, né, acendendo bastante personagens femininos que são protagonistas e são bem berés mesmo, fazendo muitas coisas importantes, né, coisas fortes, e isso a gente vê em outras produções também, não só em Game of Thrones ou House of the Dragon. Saiu recentemente Predador, né, A Caçada, onde o protagonista é uma mulher e ela manja muito de caça. Então estamos em uma vibe de muitas produções sendo protagonizadas por mulheres. Isso é muito bom quando é bem feito, é claro, da mesma forma que quando homens são protagonistas também, quando é bem feito fica bem legal. Na Marvel, por exemplo, a gente pode perceber que os heróis estão passando bastão para mulheres. Então sente essa onda aí. No caso da Daenerys, deu muito certo. Uma mulher bonita, bem empoderada, que passou por sofrimentos e injustiças e que ainda monta um dragão. Em toda a história, o protagonista ele passa por uma jornada de herói, que ela tem alguns pontos específicos dessa jornada, mas se você conhece a jornada de herói, você percebe que todos os protagonistas, eles têm uma jornada que sempre se repete ao longo da história que está sendo contada. Se você não manja o que é a jornada de herói, não vai pesquisar no Google, não. Não! Comenta aí se você quer ouvir e aprender um pouco mais sobre isso daí, que aí a gente lança um vídeo aqui explicando um pouquinho. Um pouquinho não, porque aqui eu gosto de explicar nos detalhes. Então, se todo herói passa por uma jornada semelhante, o que difere um herói do outro, ou um protagonista do outro? É a forma que ele é retratado em uma série ou em um filme e a forma que é contada essa jornada dele. E a forma que foi contada a jornada da Daenerys Targaryen foi uma forma muito da hora, muito envolvente, foi muito divertido ver ela crescendo, amadurecendo e ficando cada vez mais poderosa. Tanto que ficamos revoltados em ver ela ser derrotada, né, no final da temporada. Spoiler alert aí pra quem não assistiu o final de Game of Thrones, mas eu acho bem difícil você não ter ficado sabendo do que aconteceu. Mas o que nós vamos falar sobre esse vídeo é sobre algumas semelhanças que já foram apresentadas entre a Daenerys e a Rhaenyra, que ao longo do vídeo eu vou chamar ela de vários nomes diferentes porque eu me divirto fazendo isso. Que cara mais engraçado! Primeira semelhança foi a semelhança visual. É claro, isso é bem óbvio porque se trata da mesma família, então todos eles são bem parecidos. Mas acredito que foi até proposital a primeira cena da Rhaenyra ter sido ela voando em um dragão e descendo no dragão com uma roupa bem semelhante à roupa que a Daenerys costumava usar. Inclusive, ela tá até usando uma trança que não é uma trança Dothraki, como a Daenerys usava, mas ela tá com uma trança ali pra visualmente a gente já identificar um personagem que a gente gosta muito nela. Então, tem os óbvios, né, que é a cor do cabelo, o tom da pele e a expressão dela também. Eu acredito que tem sido proposital uma expressão mais caidinha, uma expressão mais tristinha dessa personagem, porque foi essa expressão que nós vimos, foi a primeira expressão que nós vimos da Daenerys no início de Game of Thrones. Pode perceber que a expressão da Daenerys é uma expressão bem triste, bem, sabe, oprimida ali. Você vê que ela já aparece em um cenário bem caótico ali, né? Um cenário de exílio, de fugir. E nos livros conta bastante que eles viviam fugindo de canto para canto. Eles não conseguiram trazer muito isso, adaptar muito para a série, mas nos livros dá bastante agonia desse estilo de vida deles, sendo perseguidos, fugitivos, e todo lugar que eles encontravam um abrigo, em que eles conseguiam, eles não tinham paz nem sossego, porque eles sempre eram encontrados. Mais pra frente a gente descobre que quem encontrava eles e avisava pro rei onde é que eles estavam era o Jorah Mormont. Então a gente já vê uma semelhança aí de uma apatia visual. Outra semelhança também é que ambas são filhas de um rei Targaryen. No caso da Daenerys, ela era filha do rei louco. E no caso da Rhaenyra, ela é filha do rei Varys. E da mesma forma que a Daenerys tinha o seu irmão mais velho, que seria o primeiro na linha de sucessão, né? E então ele meio que bateria de frente com a possibilidade dela ser herdeira do Trono de Ferro. A Rhaenyra, né? Ela tem o seu tio mais velho, que por ser homem, tecnicamente ele bateria de frente ali, né? Tecnicamente por ser homem, né? Naquele tempo ali, eles dão prioridade para a linhagem masculina, né? Na linha de sucessão. Então, as duas têm um homem mais velho que seria mais suscetível ao trono. Então a gente vê essa certa rivalidade que também se assemelha, né, nas duas, que é com esse antagonista aí na trama.
podemos já perceber também uma certa semelhança na personalidade delas. Se nós tínhamos aquele semblante apático ali, né, visualmente falando, nós temos as suas características de atitudes, por exemplo, que são bem semelhantes. As duas têm uma amiga bem próxima, talvez ela perca essa amizade aí mais pra frente, e a Daenerys, ela tinha a Missandei. Mas o que eu gostaria de falar sobre a atitude delas, nessa semelhança, é que a Daenerys, ela tinha uma certa imaturidade política, uma imaturidade social, vamos assim dizer, né? Ela não sabia como se posicionar, como falar com as pessoas, né? A gente percebe bastante isso daí logo após a morte do Khal Drogo, né, que até então era seu marido, e ela ficou responsável por uma galera ali de Dothrax, meia dúzia de gato pingado, mas ela ficou responsável, então ela teve que assumir uma responsabilidade, e ela não tinha muita maturidade de vivência, de vida para poder lidar com aquilo. E a Rhaenyra, a gente percebe isso daí no momento em que ela tá falando com alguns soldados ali e ela precisa agradecer pelos serviços prestados. Ela não sabia que ela precisava fazer isso daí. A mão do rei precisou dar uma dica para ela e eu acho que a gente vai ver um pouquinho disso ao decorrer da história, né? Ao decorrer do amadurecimento dela. Foi o que a gente viu com a Daenerys. Ela começou a amadurecer em seu posicionamento, mas ao mesmo tempo em que elas, né, em que a Daenerys não tinha essa maturidade, talvez também um posicionamento em que ela tomava uma decisão e acabava sendo a decisão mais certa. Em Baía dos Escravos, por exemplo, está lá a galera mais importante do time da Daenerys, né? Que tá o Tyrion, tá o Verme Cinzento, tá a Missandei. Em um momento que a Daenerys tinha voado pela primeira vez no Drogon e ela sumiu, então eles ficaram ali para responder os BOs e eles tentaram, né? O Tyrion com a sua maior inteligência que tem, era o cara mais inteligente na série, e ele não conseguiu resolver o BO. Chegou a Daenerys de uma maneira simples, de uma maneira até brutal, ela chegou, resolveu tudo e acabou com a bagunça. Embora ela tenha uma imaturidade política e social, ela tem esse posicionamento empoderado. A gente viu bastante isso daí na Rhaenyra, que ela chegou para resolver o problema com o seu tio ali. Ele tinha roubado um ovo de dragão para poder dar para sua meretriz ali, que supostamente ele iria casar com ela e que supostamente ela estaria grávida, né? Ele pegou o ovo de dragão e roubou. Gente, esse ovo de dragão poderia significar um poder militar pro lado dele. Então foi muito importante eles terem recuperado aquele ovo de dragão. E a mão do rei chegou lá com exércitos e se cagou de medo do dragão dele, que, pelo que o livro retrata, é um dos dragões mais brutais e ele é amedrontador, não só por ser um dragão, não só pelo tamanho e nem a cara de bravo, mas por causa de todo o estilo dele. O apelido dele é Verme de Sangue, pra vocês terem ideia como esse dragão é amedrontador. Ele dá um rugido ali e não precisava nem ser um dragão daquele, eu já ia me cagar todinho mesmo, sendo um dragão pequeno. E aí a gente percebe na fisionomia da mão do rei ali que ele se caga de medo e ele fala: gente, abaixa as espadas que a boca não dá pra nós, que a gente não tem dragão do nosso lado. Chega a Rhaenyra, chega de dragão, assume a responsabilidade no peito e fala: ó, pra você ser rei você vai ter que me matar de qualquer jeito, então já mata agora. Então ela resolve o problema, ela recupera o ovo que tinha sido roubado ali de uma forma bem assertiva. Então a mão do rei, com toda a autoridade, com toda a esperteza ali dele, a expertise dele, né, ele não conseguiu dialogar de uma forma que convencesse o Daemon a entregar o ovo de dragão de forma pacífica, né, sem derramamento de sangue. Não sei se vocês acharam isso semelhante entre uma e outra, mas eu me lembrei bastante da Daenerys em vários momentos de Game of Thrones em que ela tinha um posicionamento como esse, acabava resolvendo a situação. Uma outra semelhança que pra mim foi a semelhança mais gritante que tem entre as duas é que em um certo momento a Daenerys está conversando com o Tyrion e ele explica que esse negócio do reino, de estar lá no trono, é como se fosse uma roda que gera um ciclo infinito, em que as casas que estão em cima dessa roda pisam nas casas que estão embaixo. Mas só que essa roda vai girando e as casas que estão embaixo acabam ficando em cima e passam a pisar nas casas que estão embaixo, que talvez... Enfim, você entendeu, né? Então ele conta que é um ciclo sem fim, é uma roda que faz você ficar em cima, embaixo, em cima, embaixo. E aí ele explicando isso pra Daenerys, a Daenerys fala assim, ó, quando eu estiver no topo, eu vou quebrar a roda. E a gente vê essa mesma mensagem através do diálogo que a Rhaenyra tem com a sua tia, a rainha que nunca foi. Tia, entre aspas, né? Ela é prima do pai dela. E ela tenta explicar pra ela que o sistema não autoriza, é
totalmente fora de paradigma, totalmente fora da ordem natural das coisas. Uma mulher ser herdeira do Trono de Ferro. Ela tenta explicar que a ordem natural das coisas é que um homem venha se sentar ali e não a mulher, e que isso nunca vai acontecer, né? Tava assistindo aqui em casa e minha esposa até falou, nossa, que mulher chata, tá cutucando ela. Eu acho que ela, na verdade, estava só sendo realista em uma realidade que ela foi obrigada a aceitar para poder conseguir conviver bem. Ou não, né? Pode ser que ela seja, né, tem alguma coisa aí misteriosa e que mais pra frente a gente pode ver que ela não engoliu isso até hoje. Mas, nesse diálogo, a Rhaenyra, ela pega e fala assim, quando eu estiver no trono, eu vou mudar a ordem natural das coisas. Esse diálogo só faltou ser as mesmas palavras do diálogo que o Tyrion teve com a Daenerys. As duas têm essa motivação de estar lá e mudar a ordem natural das coisas. Bom, essas são as semelhanças que eles apresentaram até agora, mas eu gostaria de te perguntar, você gostaria mesmo de ver uma nova Daenerys, uma personagem igual a Daenerys nessa nova série? Porque não tem só a Daenerys de legal também. Tem a Arya Stark, por exemplo, que foi um personagem maravilhoso, que se desenvolveu e foi gostoso de acompanhar o crescimento dela, e como ela ficou muito forte, ela se tornou o personagem mais mortal da série, que mais matou pessoas. Tem o Jon Snow, que inclusive é um dos personagens que eu mais gosto ali, que poderia ter tido um final melhor também, né? Tem o Tyrion Lannister, que eu citei nesse vídeo aqui, que ele é um personagem fantástico ali, e por aí vai, porque a série tá recheada, né? A série, ela teve muitos personagens maravilhosos, e eu gostaria de ver personagens que tivessem, né, pelo menos o mesmo posicionamento ali desses personagens, seria maravilhoso ver também, não só da Daenerys. Tá certo que a série é sobre a família dela, né? Mas ali pairando no meio dessa família, seria legal ver outros personagens também, ou pelo menos a representatividade desses personagens. Mas será que precisa mesmo ter personagens parecidos com os personagens de Game of Thrones para poder ser um personagem legal? Eles podem muito bem criar personagens ou então se inspirar nos personagens que estão nos livros de uma forma que não seja um plágio ou não seja repetido. Porque a Rhaenyra, ela pode ser tão boa quanto a Daenerys sem ser parecida com ela. Eu não estou dizendo aqui que eles vão fazer isso, né? Mas precisava falar dessas semelhanças com a Daenerys, porque tem uma semelhança ou outra ali, né? Não é ruim, é até legal, uma referência para nós que somos muito fãs, né, desse universo das Crônicas de Gelo e Fogo. Mas não é tão legal ter a repetição, né, de cenários, a repetição e tudo mais. Eu quero ver novidade, atrás de novidade e cada vez mais novidade, desde que elas sejam boas, né? De qualquer jeito, eu já tô muito grato de você ter assistido esse vídeo até aqui e vou ficar mais grato ainda com o seu like. Inscreve pra gente estar junto na próxima, viu? Até mais!